Fala galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês e vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 18, né? Semana passada não tivemos, porque tivemos aquela semana sem muitas notícias, mas essa semana estamos de volta. Uma semana bem interessante, uma semana com bastante notícia, entrevistas bem legais, né? Entrevista do Peyton Manning, né? Entrevista do John Lynch, então venham conosco que vocês vão se divertir bastante acompanhando tudo que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. Antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu peço a vocês que deixem o seu like nesse vídeo, ajuda bastante, né, a dar maior visibilidade para o vídeo e para o canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e deixe seu comentário sobre o que você está achando aí da off-season dos Broncos, o que você acha do Mile High Brasil News. Comente sobre todos os assuntos que a gente aborda aqui no vídeo. Então, sem mais delongas, galera, vamos para a nossa semana. A nossa semana, a gente vai ter que começar ela no domingo, né? No domingo do último final de semana, dia 11. Por quê? Porque nós tivemos o jogo das estrelas da MLB, né? Que ocorreu desde o final de semana, desde o dia 9 até o dia 13 de julho. E aí no dia 11, né, nós tivemos ali a presença do Von Miller, do Brandon McManus, do Peyton Manning, do Emmanuel Sanders, entre outros, neste evento, que foi em Denver, né, no Coors Field, que é a casa do nosso Colorado Rockies. O Von Miller, ele concedeu uma entrevista para a imprensa e foi abordado sobre vários assuntos. Eu destaco aqui as principais declarações dele que foram trazidas pelo Mike Klis. Sobre a sua longevidade, ou seja, quanto tempo ele ainda quer jogar, quanto tempo ele acha que ele pode durar na liga. Ele falou assim: eu tenho um filho agora, ele estará aqui em 3 ou 4 semanas. Eu definitivamente quero que ele me veja jogar. Isso vai levar cerca de 5 a 7 anos. Isso é o que eu tenho em meu coração, na minha mente. Outros 5 a 7 anos. O que Deus me der, eu vou pegar. Sobre os rumores do Aaron Rodgers indo para Denver, o Von Miller assim falou: em primeiro lugar, estou confortável com Drew, estou confortável com Teddy. George Paton, John Elway, se A-Rod estiver disponível para nós o pegarmos, estes são os 2 caras para você ter no trabalho. Ainda sobre Teddy e Locke, assim ele disse: eles me impressionaram bastante e impressionaram bastante todo mundo durante os OTAs. Então, estou super animado por estes caras. Outro ano para Drew Locke, acho que será o momento dele para aparecer, se firmar. Então, qualquer caminho que a gente siga está parecendo brilhante, né? Promissor para a gente. Neste mesmo final de semana, o Aaron Rodgers deu mais uma declaração, aquelas declarações que ele dá sem falar muita coisa, mas dá para você entender que ele não está satisfeito, e que ele falou assim: eu aproveitarei bastante essa semana, então eu vou voltar a treinar, né, me exercitar e descobrir as coisas em algumas semanas. Ou seja, ele disse bastante, mas não disse nada. Ou seja, a gente não sabe ainda se ele vai se reportar para os treinos, se ele vai aparecer lá em Green Bay, se ele vai formalmente requisitar uma troca. Então, tudo ainda é muito incerto. O Peyton Manning também deu sua opinião acerca dos rumores do Aaron Rodgers nos Broncos. E ele meio que jogou um balde de água fria das nossas expectativas. Ele falou assim: o meu palpite, né, o meu feeling é que ele não virá para Denver. Meu palpite é que Denver terá Locke ou Bridgewater como quarterback deles. Neste ponto, você tem que saber qual é o seu plano. Você não pode ter um novo quarterback 3 semanas antes da temporada. O Manning ainda disse que espera que Rodgers permaneça em Green Bay. Então é muito interessante. Fiquei surpreso, muito surpreso do Von Miller querendo jogar por 5 a 7 anos. Tudo bem ainda que ele não é tão velho, mas assim, o cara vindo aí de uma lesão grave, é uma posição que exige bastante esforço físico, né? É uma liga que exige bastante esforço físico. Fiquei surpreso dele querer aguentar por mais 5, 7 anos. Mas como cada vez mais atletas têm jogado até idades que antes ninguém imaginava que eles fossem aguentar, acredito que seja possível. Vamos ver se vai ser em Denver ou se ele vai ser em outro lugar. Eu acho que depois dessa temporada teremos essa noção mais precisa. Sobre os rumores do Aaron Rodgers, né, a declaração dele é aquilo que eu falei para vocês. Ele diz, mas não diz nada. Então a gente só vai saber efetivamente
se ele não se reportar aos training camps. Aí eu acho que o negócio fica mais sério, e aí Green Bay meio que vai se ver numa situação que ou eles trocam, ou eles pegam alguma coisa pelo Rodgers, ou força ele se aposentar, o que eu acho que nem mesmo a liga permitiria isso, entre aspas, né? Porque ele é o atual MVP da liga, eu acho que mesmo a liga daria uma forma, não oficialmente, mas extraoficialmente, de intervir para que não fosse esse o caminho de rota de colisão, né? Forçar o jogador a se aposentar. Eu não tenho muito o que dizer, eu só espero que ele não se apresente mesmo aos training camps. E vamos torcer para as coisas esquentarem para o nosso lado. Quem sou eu, né, para discordar de Peyton Manning, mas eu não concordo muito com o que ele falou, que a questão das 3 semanas, na verdade não são só 3 semanas, eu acho que ele está contando, né, a questão de você ir para os training camps, tudo. Eu acho que a gente tem uma janela boa ainda, porque agosto ainda tem pré-temporada, e mesmo se não desse para até agosto, se fosse abrir a temporada ali, conseguir a troca na trade deadline ali, eu faria. Porque o Aaron Rodgers pode se prejudicar ali com o playbook, algumas coisas nos primeiros 2, 3 jogos, mas depois, meu amigo, Aaron Rodgers, aí a gente tem chance real de voltar a ser um time vencedor. Vamos torcer. E aí na segunda-feira, nós tivemos a notícia do Tom Pelissero, que ele reportou que 7 times da NFL estão acima dos 85% estipulados pela liga para vacinação de jogadores e 70% dos atletas da liga tomaram ao menos uma dose. Segunda dose, ou dose única, né, caso seja a vacina da Johnson & Johnson, seria necessária ser tomada na segunda para evitar maiores restrições quando a maioria dos times começam os training camps em 27/7. O Zach Stevens ele trouxe a informação de que os Broncos estão bem acima da média da liga e próximo de 100% vacinados. Inclusive, saiu uma informação ontem que há times que estão com cerca de 50% somente vacinados. Um deles é o nosso rival de divisão, os Chargers. Então, assim, nós estamos quase no 100%. Então, a nossa administração, todo mundo ali que faz parte da organização dos Broncos está de parabéns. O Zach Stevens trouxe ainda a informação muito triste, né, que foi baseado num tweet das contas oficiais do Denver Broncos, acerca do falecimento, né, do nosso lendário técnico de linha ofensiva, o Alex Gibbs. O Gibbs ele foi parte de 5 aparições dos Broncos no Super Bowl, incluindo 2 vitórias. Né, e ele ainda complementou: você não pode escrever um livro de história dos Broncos sem Alex Gibbs estar no mesmo. Os Broncos publicaram, né, uma declaração sobre Alex Gibbs e eu vou trazer aqui para vocês. Estamos profundamente tristes com o falecimento de Alex Gibbs, que teve impacto profundo no Denver Broncos e na NFL, como um técnico de linha ofensiva. Durante seus 14 anos com os Broncos, Coach Gibbs deixou um legado duradouro nesta liga, com os seus esquemas inovadores de bloqueio e excelente habilidade de ensino. Ele ajudou os Broncos a irem a Super Bowls em 3 diferentes décadas, incluindo 2 vitórias seguidas em Super Bowls, né, que é os World Championships, que eles chamam, né, a gente conquistou 2 Super Bowls seguidos, enquanto estabelecendo uma reputação como um dos maiores assistentes técnicos na história da NFL. Nossos corações estão com a esposa de Alex, Trina, e toda a família Gibbs, assim como muitos ex-jogadores e técnicos companheiros de Alex. Muito triste, né, o falecimento do Alex Gibbs, né, um técnico muito importante na história dos Broncos, e achei bacana, mais uma vez, a franquia ter essa preocupação com os ex-atletas e destacar aqueles que merecem ser destacados e lembrar aqueles que partiram, mas sempre estarão na história do Denver Broncos. E fiquei muito feliz, novamente, em ler a questão da vacinação dos Broncos. Desde o começo lá, que a gente começou a falar da vacinação, que a gente elogia, né, o trabalho que está sendo feito pelo Denver Broncos, a conscientização dos atletas de tomarem a vacina, seja a dose única ou as 2 doses, porque isso ajuda, né? Porque a NFL já falou, se você não tiver os jogadores vacinados, eles vão ter algumas restrições. E se os jogadores e o staff estiver vacinado, eles não vão precisar ter as restrições. Então, o training camp está batendo na porta. Dia 27 de julho já começa o training camp. Então, se você já tiver perto de 100% aí de jogadores e todo o staff, tudo aquilo que faz parte da equipe, né,
vacinado. Isso aí é uma vantagem muito grande para o time. Fiquei muito contente. Na terça-feira a gente não teve nenhuma notícia importante, mas na quarta-feira nós tivemos a entrevista de Peyton Manning, né, o nosso grande ex-jogador, quarterback, né, e agora Hall of Famer, né? Ele deu uma entrevista, né, como Hall of Famer, e abaixo eu vou trazer alguns detalhes dessa entrevista conforme reportado pelos Zach Stevens. O Manning falou que os Broncos eram um ótimo lugar para ele na Free Agency de 2012. Denver apostou em mim, né? Deu uma chance para mim e eu nunca esquecerei isso. O Zach ainda trouxe uma informação dizendo que quando o Peyton Manning foi perguntado se ele estaria interessado em um papel com os Broncos no futuro, ele não disse não, né? Ele não negou. Disse que ele está vivendo o ano a ano, mas não disse não a nenhuma oportunidade com os Broncos. Adicionou que ele está interessado sobre o que vai acontecer em relação à propriedade do time. O Manning disse ainda que nos últimos 5 anos ele tem agradecido todos aqueles que o ajudaram em sua carreira ao longo dos anos, seja através de ligações, recados escritos à mão ou visitas pessoais. Isso é um ato de muito respeito, né, e classe do nosso Peyton Manning. O Manning destacou ainda o papel importantíssimo do John Elway na sua chegada nos Broncos. Ele falou o seguinte: Denver, eles me receberam de braços abertos. Eles foram o único time que realmente entendeu o que eu estava passando emocionalmente, fisicamente, e muito disso foi Elway. O Manning disse ainda que ele não poderia ter tomado uma melhor decisão em assinar com os Broncos na Free Agency, e também falou que da alegria, né, de ter ido para Denver, né, tanto que ele mora em Denver até hoje, né. E aí eu pergunto a vocês, será que essas declarações do nosso ex-quarterback animam o Aaron Rodgers a vir para a nossa franquia? Eu gostei muito da entrevista, fiquei muito feliz, porque assim, se você é fã dos Colts, né, você já tem o ciúme dos Broncos. Ele elogiou os Colts, falou que ele teria, na cabeça dele inicial, ele pretendia até encerrar a carreira nos Colts, mas as coisas não aconteceram dessa forma, os Colts decidiram ir por outro caminho, e que uma das melhores decisões que ele fez foi assinar com os Broncos, porque os Broncos deram esse suporte para ele, porque um atleta muitas vezes não precisa só do suporte, a questão financeira, o suporte físico, mas suporte mental também. Então ele precisava das pessoas se preocuparem um pouco com ele. E aí que ele destacou o John Elway. John Elway, ele se preocupou com tudo que ele precisava e deu todas as condições a ele, claro, também trazendo atletas ali que puderam ajudá-lo a ter um potencial fantástico ali no Denver Broncos, que culminou inclusive com que eles conquistar mais um Super Bowl na carreira e se aposentar como um dos grandes na NFL e um dos maiores da nossa história, né? Então assim, John Elway deu aquela tacada certeira no Peyton Manning. E o Peyton Manning destaca sempre os Broncos, ele vive em Denver, ele falou que ele está sempre nos jogos, né? Em todos os jogos ele está presente. Eu acho muito interessante ele falar essa questão de que ele não negou nenhuma eventual participação nos Broncos, nenhum papel, não negou nenhum papel nos Broncos. Por quê? Porque a situação da propriedade está muito incerta. Então, será que ele não poderia fazer parte de um grupo ali, ou um grupo comprar, uma pessoa comprar e colocar ele como um cara ali para ser o CEO, como um cara para ser o chefe, né? Ele é muito identificado com Denver e com a fanbase, né? Então, eu acho muito interessante o Peyton Manning, essa identificação que ele criou com a cidade. Ele mora lá até hoje, né? Ele cria os filhos lá, ele está sempre presente nos jogos dos Nuggets, às vezes nos jogos dos Rockies, né, dos Avalanches e do Broncos. Então, e a gente está numa situação que a gente tem um veterano, né, querendo sair de um time. Então, com essas declarações do Peyton Manning, será que Aaron Rodgers não se anima para ir para Denver? A gente tem um fator a mais, né, que é a questão da esposa dele, né, noiva, ser da região de Boulder, no Colorado. Então, acho que tudo isso faz a gente criar aquela fagulha de esperança, né? Então, vamos torcer. E aí, ainda na quarta-feira, nós tivemos uma informação dada pelo repórter Kevin Vaughan acerca, né, da questão da propriedade do time, onde ele disse que o processo movido pelas duas filhas mais velhas do Pat Bowlen foi arquivado. A petição para arquivar o caso foi protocolada, né, pelas duas filhas mais velhas, a Amy Bowley Clemmer e a Beth Bowley Wallace. Né, ele disse que não está claro o que isso significa para a futura propriedade do time. O Mike Leasley tentou buscar um comentário dos Broncos sobre o caso, mas a organização se recusou a falar sobre o assunto. E aí ele buscou também ouvir um pouco sobre
o CEO dos Broncos, né, o Joe Ellis, que deu a seguinte declaração: em relação ao futuro da organização Denver Broncos, nossa prioridade número 1 permanece uma determinação oportuna, responsável e ordenada da propriedade dos Broncos. Não há mudanças com a operação do time, que está completamente focado em ter uma temporada de 2021 bem sucedida. Então, mais uma vez, a questão da propriedade, já tínhamos lá atrás falado sobre essa questão de processo ter sido tirado de pauta, que poderia estar caminhando para alguma coisa ser resolvido, e agora eu acho que eles chegaram a algum acordo, né? Eu acredito que o time pode ser vendido, né? E porque o processo foi arquivado, e a melhor coisa para os Broncos, né? Essa situação ser resolvida. Vamos torcer para a pessoa, caso o time seja vendido, né? Não fique na família Bowlen, que a pessoa que comprar seja uma pessoa que faça coisas corretas, né? Respeite a história dos Broncos ali junto à sua base de fãs, né? E eu torço para ser que traga ali algum ex-jogador, como um potencial CEO, uma pessoa que tem uma posição de respeito, como por exemplo um Peyton Manning da vida, né? Como foi o caso do John Neville, foi general manager por muitos anos. A gente tem um general manager novo, né, que é o George Paton, mas quem sabe a gente não pode ter ali um Peyton Manning ali liderando um conglomerado de compradores, um grupo, ou algum bilionário torcedor do Denver Broncos ali que queira fazer a aquisição do time. Eu acho que ter um dono é uma das coisas mais importantes para os Broncos, porque evita de você passar por situações que você tem passado nos últimos anos, onde você não é respeitado. Então, se você tem um dono para chegar e bater na mesa, a situação muda de figura em muitos aspectos, né? Aí na data de ontem, foi a vez de mais um Hall of Famer que jogou nos Broncos, dar uma entrevista, que é o atual General Manager do San Francisco 49ers, nosso ex-safety, John Lynch. Eu vou trazer algumas declarações conforme foi reportado pelo Zach Stevens. O John Lynch disse que é muito grato pelos Broncos terem dado uma chance a ele. Ele disse que teria vivido em Denver o resto da sua vida se não fosse por um membro da sua família ficar doente, ter que se mudar para San Diego em busca de ajuda. O Lynch disse que Denver se tornou e sempre terá um lugar especial no coração dele. Ele disse que rapidamente aprendeu que Denver tinha uma fanbase especial e que seu único arrependimento durante o seu tempo com os Broncos foi não ter ganho um campeonato. Adicionou que ele, o Champ Bailey e o Al Wilson falam sobre como a final da AFC simplesmente escapou. E se vocês olharem aqui a foto, ó, tem inclusive um quadro ali na sala, no escritório dele, de quando ele jogava pelos Broncos. Então, é um jogador que não conquistou, né, um título por nós, mas que marcou a sua passagem, né, porque a dedicação, como sempre jogou com muito amor, com a camisa do Denver Broncos, né. No dia de hoje, a gente não teve nenhuma notícia relevante, né? Então, basicamente foi isso, né? Uma semana que a gente teve boas informações a respeito da vacinação dos Broncos, tá quase perto de 100%, a questão da propriedade, né? Tivemos avanços positivos, há entrevistas muito legais do John Lynch e principalmente do Peyton Manning, né? E essa questão do Aaron Rodgers, né? Que é aquela questão que a gente fica ali dando F5, buscando ali para ver se tem alguma novidade, né? Vários reportes dizem que ele não vai voltar para Green Bay, outros reportes dizem que o Green Bay não vai trocá-lo. Eu acho que teremos muita água para rolar por debaixo da ponte, mas eu acho que a gente ainda pode ficar com muita esperança. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido mais uma edição desse programinha nosso semanal, nosso resuminho, né? O Mile High Brasil News. E mais uma vez eu vou pedir para vocês, né? Deixe o seu comentário, o que você achou do que a gente falou aqui no vídeo, gostou? Deixa a sua sugestão, se inscreva, deixe o seu like. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente está com o objetivo de chegar a 1.000 inscritos até o início da temporada, então ajudem a gente, divulguem para os seus amigos, seus colegas. Siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você ainda não é um apoiador e puder ajudar a gente, torne-se um apoiador, né? O trabalho, né, da gente, a gente faz tudo dedicado a vocês. Então, se vocês puderem ajudar, tornando-se um apoiador, ficaremos muito gratos e muito felizes. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. E se tudo correr bem, tivermos notícias, semana for quente, semana que vem nos vemos, tá bom? Não se esqueçam, enquanto a gente tem essa off-season,
Prestigiem nossos vídeos. Ali a gente acabou de subir as legendas no vídeo do Zach Stevens, um vídeo muito legal, pós-draft, né, que ainda está atual, comentando sobre tudo o que aconteceu no draft. Então, assistam a série de Conhecendo para conhecer todos os nossos calouros, né? E assistam também as nossas lives. Se você perdeu a última live, palpitamos aí como será a nossa temporada. Então, assistam a nossa live. Então, tem muito vídeo legal que a gente faz para vocês, muito conteúdo legal que a gente traz para vocês, para enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês sobre os Broncos e sobre a liga em si. Tá bom, galera? Um grande abraço, desejo a vocês um ótimo final de semana aí. Go Broncos!